Vamos, meus aprovados! A aula hoje será sobre responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, instituto de relevo ímpar no direito administrativo contemporâneo, consubstancia o dever jurídico do poder público de indenizar os danos causados a terceiros em decorrência de ação ou omissão de seus agentes no exercício de funções públicas, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República de 1988. A questão exige a análise crítica de sua evolução histórica, dos regimes jurídicos aplicáveis às condutas comissivas e omissivas, dos requisitos configuradores, das causas excludentes e atenuantes, da reparação do dano e do direito de regresso, temas que serão desenvolvidos com fundamento na doutrina especializada e na jurisprudência dos tribunais superiores. A evolução histórica da responsabilidade estatal percorreu 3 fases distintas. Na primeira, vigente nos estados absolutistas, predominou a teoria da irresponsabilidade, fundamentada no axioma "The king can do no wrong", que imunizava o soberano de qualquer obrigação indenizatória, em evidente afronta ao Estado de Direito. Na segunda fase, com o advento do Estado liberal, surgiram as teorias civilistas, que distinguiam atos de império, imunes à responsabilização, de atos de gestão, passíveis de indenização, aplicando-se a responsabilidade subjetiva, com base no direito privado, exigindo-se da vítima a prova da culpa do agente. A superação desse modelo ocorreu com o caso Blanco, Tribunal de Conflitos da França, 1873, marco da terceira fase, que inaugurou as teorias publicistas. Surgiu então a teoria da culpa administrativa, ou faute du service, que deslocou o foco da culpa individual para a falha na prestação do serviço público, configurada pela inexistência, mau funcionamento ou retardo. Fique ligado no que a banca mais troca: pegadinha. Responsabilidade por omissão é objetiva? Falso. Regra é subjetiva. Estado responde por culpa exclusiva da vítima? Falso. Direito de regresso independe de culpa? Falso. Teoria adotada no Brasil é risco integral? Falso. É risco administrativo. Concessionária não responde? Falso. Responde como prestadora de serviço público. Responsabilidade civil do Estado é um dos campeões de prova. Cai em direito administrativo, constitucional e até em civil. As bancas, FGV, Sebrasp, FCC, Vunesp, adoram testar a mesma base do artigo 37, parágrafo 6º da CF, mas trocam uma palavra para confundir. Objetiva versus subjetiva, comissivo versus omissivo, risco administrativo versus risco integral. Evolução histórica. Teoria da irresponsabilidade. The king can do no wrong. Estado não respondia, só o agente. Vigorou no Brasil Império, 1824 e 1891. Teoria civilista. Separa atos de império, sem responsabilidade, e atos de gestão, com culpa. Abandono parcial da irresponsabilidade. Teoria da culpa administrativa. Faute du service. Basta provar falha do serviço, não precisa identificar o agente. Entra com o Código Civil de 1916, art. 15. Teoria do risco administrativo, objetiva. Dispensa a culpa, basta conduta mais dano mais nexo. Adotada no Brasil desde a CF 1946, art. 194, que pela primeira vez consagrou a responsabilidade objetiva. CF 1988, art. 37, parágrafo 6º, consolida a objetiva e mantém o direito de regresso. Dica de prova: 1946, marco da objetiva no Brasil. Antes disso, era culpa. Responsabilidade por ato comissivo do Estado. É a regra do artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Natureza. Objetiva. Teoria do risco administrativo. Não precisa provar dolo ou culpa do agente. Abrange atos lícitos e ilícitos, comissivos. Quem responde? União, Estados, DF, municípios,
autarquias, fundações públicas e concessionárias permissionárias. Requisitos: Di Pietro, conduta de agente, dano específico e anormal, nexo causal. Pegadinha clássica: concessionária responde objetivamente. O Estado só responde subsidiariamente se houver falha na fiscalização, mas a vítima pode acionar qualquer um. Responsabilidade por omissão do Estado. Aqui mora o erro da maioria. Regra geral, STF e STJ. É subjetiva. Exige culpa administrativa. Precisa provar omissão diante de dever legal de agir, dano, nexo causal e culpa, negligência, imprudência, imperícia. Distinção que cai muito. Omissão genérica, dever geral de segurança, saúde, etc. Subjetiva, precisa culpa. Omissão específica, Estado tinha dever individualizado de agir e podia evitar o dano. Exemplos que o STF trata como objetiva. Morte de preso sob custódia. RE 841-526-RS. Dever de guarda. Aluno agredido dentro de escola pública durante horário escolar. Pessoa que estava sob proteção direta do Estado. Se a banca falar buraco na rua não sinalizado há meses, omissão específica, tende a objetiva. Se falar assalto na rua por falta de policiamento, omissão genérica, subjetiva. Antes de continuar, inscreva-se no canal se estou te ajudando. Requisitos para demonstração. Para ato comissivo, objetiva. Conduta de agente público nessa qualidade, dano certo, atual, específico, atinge poucos, e anormal, supera incômodos da vida em sociedade. Nexo de causalidade. Para omissão, subjetiva, os 3 acima mais culpa administrativa, falha do serviço. Causas excludentes e atenuantes. A teoria do risco administrativo admite excludentes. Excludentes rompem o nexo. Caso fortuito ou força maior, evento imprevisível e inevitável, externo. Culpa exclusiva da vítima. Fato exclusivo de terceiro. Atenuante. Culpa concorrente da vítima. Reduz indenização. Artigo 945-CC. Não exclui. Fortuito interno. Risco da atividade. Exemplo: pneu de viatura que estoura. Risco integral. Não admite excludentes. Cai como exceção. Danos nucleares. CF artigo 21, 23, D. Atentados terroristas contra aeronaves brasileiras. Dano ambiental. Maioria da doutrina. Reparação do dano integral. Material, moral, estético, lucros cessantes. Artigo 944-CC. Não precisa esgotar via administrativa. Prescrição. Contra a Fazenda Pública, 5 anos. Decreto 20.910 de 32. Contra a concessionária em relação de consumo, 5 anos. CDC. Em relação comum, 3 anos. CC. Juros e correção desde o evento. Mais uma dica padrão. Direito de regresso. Garantido no artigo 37, parágrafo 6º. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Natureza sempre subjetiva. O Estado precisa provar dolo ou culpa do agente. Prazo: 3 anos a contar do pagamento da indenização à vítima. STJ, ARESP 182.368. Imprescritibilidade. STF, tema 897, RE 669-069, declarou imprescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa. Se for culposo, prescreve. Denunciação da lide ao agente. Facultativa, não obrigatória. Jurisprudência majoritária.